Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Luiz, ontem aí os mercados reagiram bem mal às declarações de Lula, né? Entenderam que ele estava valorizando mais o social do que a economia. Como é que está o mercado hoje? Verdade, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Ontem, até esse horário, estava tudo tranquilo aqui durante o programa Mercado Financeiro. De repente, à tarde, o presidente eleito Lula começou a bater na questão da responsabilidade fiscal, dizendo que a prioridade do Brasil é a questão social, é o combate à fome, o que, convenhamos, todo mundo concorda, quem seria contra combater a fome no Brasil. O problema é achar que, por um fim nobre, você pode justificar meios ruins, que seria o quê? Jogar as contas públicas para o vermelho de forma eterna. Claro que o mercado financeiro ficou assustado. Opa, que Lula é esse? O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, falou que o Lula estava dilmando. Significa isso? Estava trazendo de volta uma política econômica ruim do governo Dilma, que não deu certo, que jogou o Brasil na sua maior recessão econômica da história. Consequentemente, a Bolsa despencou 4%, dólar disparou 4%, mercado financeiro ficou receoso e agora todo mundo quer novas sinalizações. Afinal de contas, o que podemos esperar em termos econômicos do próximo governo Lula? Lembrando que ele havia anunciado durante a semana uma boa equipe econômica de transição, que tem 2 pais do Plano Real, o André Lara Rezende e o Pércio Arida, e 2 bons economistas ligados ao PT, o Nelson Barbosa e o professor Guilherme Melo. Mas ontem, de novo, o governo eleito assustou o mercado, ressuscitando Guido Mantega, cujo histórico econômico no governo Dilma foi uma tragédia. E o Mantega foi colocado na equipe não econômica, mas na equipe do planejamento e do orçamento desta etapa de transição. Então o mercado aguarda ansiosamente qual será o nome do novo ministro da Fazenda e, a partir deste nome, o mercado vai conseguir descobrir qual é a real política econômica que o presidente eleito Lula quer implementar ao longo dos próximos 4 anos. Passado o susto de ontem, num contexto em que o mundo foi muito bem, as bolsas dispararam por conta da redução da inflação nos Estados Unidos, hoje um dia um pouco mais calmo, porque o mercado internacional também está ajudando. Vamos ao telão? Conferir, índice Bovespa abre em alta de 0,93%. Não é um patamar que recupera o tombo de 4% de ontem, é claro, mas pelo menos dá um alívio. Índice Bovespa operando aos 110.798 pontos. No acumulado do ano, desde o dia 1º de janeiro, a alta é de 6,1%. Repare que o índice Bovespa sequer consegue ganhar da inflação acumulada em 12 meses, mas de alguma forma é um dia de alívio. No próximo gráfico a gente vai observar aqui o resultado de ontem das bolsas americanas, que vamos lembrar que pelo horário de Brasília as bolsas agora abrem às 11h30 da manhã, mas ontem olha como fechou tudo no azul. 3,70% Dow Jones, 5,54% S&P 500, 7,38% da Bolsa Eletrônica Nasdaq. Ou seja, ontem nós conseguimos a proeza de derrubar a nossa bolsa num contexto em que o mundo estava eufórico. Uma pena. Hoje na Europa temos Frankfurt em alta de 0,38%, Londres em queda de 0,43%, Paris ganhos de 0,41%, Madrid alta leve de 0,07%. Na Ásia, pregão fechado, tudo no azul, Xangai subiu 1,69%, em Tóquio uma alta de quase 3% e em Hong Kong disparou 7,74%. A boa notícia é que a China aparentemente está reduzindo as restrições relacionadas à Covid. Isso abre uma boa perspectiva de crescimento econômico maior da segunda maior economia do mundo. E na próxima tela, hoje um alívio no mercado de câmbio. Ontem o dólar disparou 4%, hoje cai 1,03%, R$ 5,29. Temos o euro caindo um pouquinho só, 0,1%, R$ 5,45. E o Bitcoin perdendo 1,40% aos 17.367 dólares. Para a gente repercutir
o mercado financeiro hoje. Nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Nicolas Farto, ele que é head de renda variável da Renova Invest. Nicolas, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Luiz, bom dia para a nossa audiência, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Nicolas, passado o susto de ontem, hoje uma ligeira recuperação. Qual é a sua leitura do mercado? Será que o mercado volta a dar uma segunda chance em termos de questões fiscais para o governo Lula? Qual que é a sua leitura? A gente perdeu uma oportunidade muito boa ontem, né, Luiz? Como você mostrou aí, os números lá fora foram bem positivos. A inflação americana ajudou bastante no otimismo no mercado global e a gente foi na contramão. Esse discurso, essas falas do presidente eleito Lula certamente trazem aí bastante dúvida quanto à parte fiscal, o que, claro, deixou aí o investidor bem preocupado. O mercado aparentemente não está pagando, né, para correr esse risco. Isso não é só aqui, a gente viu isso acontecer lá no Reino Unido, né? A primeira-ministra Liz Truss não durou muito no comando ali do parlamento inglês, justamente por propor esse tipo de ideia em que você tem algum nível de irresponsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que o Banco Central eleva juros. É um pouco disso que a gente tem aqui no nosso cenário, mas hoje, aparentemente, o mercado está dando o benefício da dúvida. Parece que ele passou um recado muito claro de que não vai correr o risco de um governo irresponsável na parte fiscal. Então, a gente espera que o governo em transição agora traga algum sinal mais positivo para que o investidor possa reavaliar as posições dele aqui no mercado nacional, Luiz. Nesse contexto, Nicolas, qual seria o próximo passo? O anúncio do ministro da Fazenda, talvez com esse nome o governo consiga resgatar essa credibilidade fiscal perdida? Com certeza isso ajudaria bastante, Luiz. Um nome mais pró-mercado, né, mais favorável e mais responsável do ponto de vista fiscal, com certeza faria o investidor reavaliar. O problema é que, aparentemente, eles já postergaram o anúncio desses nomes. O Lula mencionou que só volta com esses nomes quando ele voltar de viagem, ele foi ao Egito, então isso deixa mais uma vez em aberto essa questão. E é como a gente fala, né, no mercado, o mercado ele não tem medo de notícia boa, notícia ruim, ele tem medo de escuro. E ficar nessa incerteza é sempre muito ruim. Então, sim, um próximo passo positivo seria a apresentação de algum nome mais favorável, mais responsável do ponto de vista fiscal para ajudar o investidor a recalibrar suas posições. Bom, Nicolas, temos ainda mais 45 dias aproximadamente até a posse do presidente eleito Lula. Até lá vai ter muita especulação. Eu queria que você orientasse a nossa audiência, que é investidora, que gosta de investir em bolsa de valores, também gosta de aproveitar oportunidades em renda fixa. O que fazer neste momento? Está muito arriscado comprar bolsa aqui no Brasil, na sua opinião? Tem oportunidades? E queria que você falasse também sobre o papel das estatais, que certamente terão uma volatilidade maior. As estatais certamente não são agora a melhor pedida, Luiz. A gente prefere ficar de fora desses papéis até ter um pouco mais de clareza sobre qual vai ser a postura do novo governo. Com relação a oportunidades, a gente sempre vai ter oportunidades no mercado de capitais, independente do cenário. Agora, é claro, neste cenário atual, o que a gente tem é uma volatilidade, um grau de risco maior, que, por consequência, também gera uma oportunidade, um upside maior. Agora, certamente, nesse cenário atual, a gente na Renova tem sugerido ao cliente para procurar papéis consolidados, empresas que geram caixa, empresas de valor, menos especulativas, menos correlacionadas com esse ruído político. Uma empresa como a Vale, por exemplo, que tem surfado uma onda positiva em relação aos movimentos da China, flexibilização da China. As empresas que têm suas receitas dolarizadas podem ser também uma boa pedida. A gente encontra, sim, ativos baratos nesse contexto, mas que exigem paciência e uma melhor clareza com relação à postura desse novo governo. Então, é um pouco disso a nossa orientação nesse cenário, além de também segurar um pouco de caixa, né, Luiz? Podem haver outras oportunidades aí nesse médio prazo, nas nomeações, isso seria muito bom para o investidor que tiver caixa. Verdade. Olha que interessante. Neste momento, as ações da Vale subindo 4% aqui no Brasil por conta dessa perspectiva de uma China indo melhor com a redução das restrições ligadas à Covid. Ô, Nicolas, e com esse dado importante que você mencionou há pouco, de uma inflação mais suave nos Estados Unidos, embora ainda muito elevada para os padrões americanos, talvez a leitura do mercado seja que o Fed, o Banco Central Americano, não vai precisar elevar tantos juros. Isso abre boas opções, na sua opinião, na Bolsa Americana? Faria sentido para nós, investidores brasileiros, termos uma fatia de investimento lá fora também? Com certeza, Luiz.
Sim, porque primeiro a gente vê aí um risco fiscal aqui que primeiro pode prejudicar bastante a valorização, a nossa moeda, e então dolarizar já por si só seria uma boa estratégia nesse cenário. Além disso, sim, essa leitura de inflação mais amena lá nos Estados Unidos abre um pouco de espaço para o Banco Central americano ser um pouco menos agressivo na política de juros. O mercado já precifica uma alta menor agora para dezembro. Então, sim, a gente pode encontrar boas opções. Na nossa visão, a gente ainda prefere, mesmo lá no mercado americano, olhar para as empresas de valor, empresas que geram caixa, menos sensíveis à curva de juros americana, que ainda pode estressar. A gente precisa de mais dados para consolidar essa visão de que a inflação por lá fez o seu pico, né? E aí o Banco Central possa, de fato, mudar um pouco a postura com relação a essa política de juros, Luiz. Apenas para registrar, o dado foi divulgado ontem lá nos Estados Unidos, a inflação em 12 meses está em 7,7%, é um patamar inferior àqueles 8% que estavam rodando nos últimos meses. Bom, vamos dar uma notícia positiva aqui em relação ao Brasil. Saiu hoje o dado do setor de serviços, nós preparamos alguns gráficos para mostrar para vocês, que é o setor que neste ano está brilhando, é o motor da economia em 2022, dado que foi o setor que mais apanhou nos 2 anos de pandemia. Vamos para o telão? Repare, é o 5º mês consecutivo que o setor de serviços cresceu em maio, junho, julho, agosto e agora em setembro uma alta de 0,9%. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, a gente tem uma dimensão de como o setor está indo bem. Teve um pico aqui fantástico em março de 13,6%, está suavizando, mas repare que no acumulado em 12 meses ainda está rodando em 8,9%. É um baita crescimento, não há dúvida nenhuma de que é o setor de serviços o responsável pelo crescimento acima do esperado da economia como um todo neste ano. O Brasil vai fechar aí com um PIB crescendo perto de 3%. O principal responsável por isso é justamente o setor de serviços. Então eu queria chamar de volta o Nicolas Farto, que é o head de renda variável da Renova Invest, para a gente falar um pouquinho o que esperar do Brasil em termos reais, em termos de crescimento. Nicolas, apesar desse ruído fiscal do governo Lula, dá para acreditar que o Brasil tem condições de manter esse crescimento econômico no ano que vem? E qual vai ser o desempenho, na sua opinião, do setor de serviços? Vai continuar sendo a locomotiva aqui do Brasil? O setor de serviços, ele sempre costuma, protagonizar o crescimento aqui no Brasil, Luiz. Então, sim, é de se esperar que o setor de serviços ainda seja muito significativo no crescimento no próximo ano. Agora, o crescimento do próximo ano depende muito também da postura do novo governo. Então, a gente ainda precisa de mais dados para avaliar, independente de qualquer coisa. O crescimento aqui ele vai ser de alguma maneira impactado por todo o ambiente global. E o ambiente global ele é recessivo, né? A Inglaterra hoje publicou dados do seu PIB em recessão e a gente espera uma queda também no crescimento para outros países importantes. Isso certamente também vai nos impactar em alguma medida. Então, a gente espera ainda algum crescimento para esse próximo ano, Luiz, mas um crescimento menor, certamente, do que esse que a gente vê para 2022. Aliás, Nicolas, a gente vê nesse debate fiscal, o que tem por trás disso é que foi um excesso de promessas durante a campanha, dos dois lados, mas quem venceu foi o lado do Lula e ele vai ter que cumprir essas promessas. Então, desde manter o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queiram, R$600, prometendo mais R$150 por criança até 6 anos, reajuste o salário mínimo acima da inflação, reajuste pro funcionalismo público, que faz 2 anos que não tem, reajuste da tabela do imposto de renda com isenção para todo mundo que ganha até R$5.000. Então são promessas importantes que têm custo fiscal, que vão representar dinheiro injetado na economia, sem falar num protagonismo maior dos bancos públicos no ano que vem, dando crédito. Então tudo isso, num primeiro momento, até parece que vai ajudar um crescimento econômico. A minha dúvida é: qual é o risco disso ser um voo de galinha, de não ser algo sustentável no médio prazo? O risco é altíssimo, né, Luiz? Você colocou aí 2 lados importantes. Tanto o lado da receita, você tem promessas que podem impactar a queda, né, o volume das receitas, e do outro lado você tem promessas que devem impactar o lado dos gastos, ou seja, é uma combinação muito ruim. Então a gente precisa de alguém mais técnico sendo apontado para que a gente possa ver de onde de fato vão surgir essas receitas para amparar esses gastos, que claro, todo mundo concorda, precisa olhar. Então a gente sim, hoje, nesse momento, a gente corre um risco de ter um voo de galinha, de ter um crescimento baseado naquilo que não é substancial. E vai ser interessante a gente ver agora a comparação entre as duas posturas. Até então, com o Paulo Guedes
e como é que a gente vai ver a postura desse novo governo para entender até que ponto esse crescimento vai ser sustentável, né, Luiz? Muito bem, eu agradeço a participação do Nicolas Farto, head de renda variável da Renova Invest, que esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Nicolas, muito obrigado, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, um abraço, até mais. Agora são 11h27 e para concluirmos o mercado financeiro de hoje, eu mencionei há pouco o protagonismo dos bancos públicos. Certamente o BNDES vai ter um protagonismo maior no próximo governo. No governo Bolsonaro foi um banco mais tímido, porém com bons resultados. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem direto do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga vai mostrar para a gente qual foi o desempenho em termos de resultado do BNDES no terceiro trimestre. Acompanhe. O BNDES apresentou um lucro líquido de quase 10 bilhões no terceiro trimestre desse ano, 9,6 bilhões, elevando para 34,2 bilhões de reais o resultado acumulado ao longo de 2022. O resultado desse terceiro trimestre foi um pouco inferior àquele observado no mesmo período do ano passado, quando foi um lucro de pouco mais de 11 bilhões. Agora, o resultado foi influenciado pela receita com dividendos da Petrobras. Isso somou 7 bilhões de reais. O BNDES é acionista da Petrobras. Após o desempenho entre julho e setembro, o BNDES atingiu um lucro líquido no ano, até setembro, de 34,2 bilhões de reais, alta de cerca de 30% em relação ao igual período do ano passado. Só com a receita com dividendos nos 9 primeiros meses desse ano, 14,9 bilhões de reais. Os desembolsos no terceiro trimestre deste ano somaram 29,4 bilhões e no ano 62,9 bilhões de reais. A previsão é que os empréstimos do Banco de Fomento fechem em 2022 acima dos 90 bilhões, voltando a patamares de 2016. As previsões apontam para um potencial de desembolso no ano que vem de 108 bilhões e em 2024 de 128 bilhões de reais. Ao longo desses quase 4 anos de governo Bolsonaro, a venda de ativos, os desinvestimentos, chegaram a cerca de 88,5 bilhões de reais. E as devoluções de recursos ao Tesouro Nacional, junto com pagamentos de dividendos, somaram aproximadamente 340 bilhões de reais. O presidente do Banco de Fomento, Gustavo Montezano, que está encerrando o seu ciclo à frente do BNDES, fala do legado que deixa para o novo governo. A gente postergou para dezembro de 24 uma meta de 600, 800 milhões de reais de VAR diário, que é uma posição agressiva de VAR total sobre patrimônio se você compara aos benchmarks internacionais. Cabe à próxima gestão decidir se continua isso ou não. Os melhores padrões internacionais de gestão de risco e benchmark com instituições públicas, privadas, domésticas e internacionais mostram que mesmo com 800 a 600 milhões de VAR, o BNDES será um dos bancos mais agressivos do mundo em posições especulativas em bolsa. Recentemente, o Banco de Fomento, o BNDES, firmou um acordo com o Ministério da Economia para devolver cerca de 69 bilhões de reais que foram emprestados pelo Tesouro no passado, especialmente nos governos do PT. A estimativa é pagar 45 bilhões esse ano e o restante no ano que vem. Porém, dividendos antecipados de quase 15 bilhões de reais que estavam previstos para serem pagos esse ano ao governo federal vão ficar para 2023. Do Rio, Rodrigo Viga.